Bom dia, boa noite, boa tarde, seja lá a hora que vocês estão ouvindo. Meu nome é Valéria Miller e esse é o podcast Feminismo e Marxismo do Esquerda Diário e do Pão e Rosas. Esta generación tiene la revolución. No tenemos miedo. No tenemos miedo. Abre aspas. Todo feminismo acaba sendo um machismo de saias. Fecha aspas. Foi com essa frase que o atual Papa Francisco, tido por alguns setores como um Papa progressista, respondeu à enorme força que demonstrou o movimento de mulheres no mundo todo. Essa postura, que não é exceção vinda desse Papa que já chegou a comparar as mulheres que abortam a assassinos nazistas, se soma de outros líderes religiosos que não se furtam da chance de rebaixar o movimento de mulheres, escancarando a misoginia que acompanha essas instituições. Edir Macedo, Silas Malafaia, entre muitos, destilam frequentemente seu ódio em relação às mulheres, porque nos querem belas, recatadas e do lar, reforçando os papéis patriarcais, por um lado, e também porque lucram com a opressão às mulheres. Estão ligados a grandes empresários e transformaram a fé popular em um negócio bastante lucrativo. A Igreja Católica é uma das instituições mais ricas do mundo, com imóveis espalhados pelo globo e investimentos de diversos tipos. O chamado Banco do Vaticano carrega uma série de acusações de lavagem de dinheiro ligado a grandes capitalistas. O império de Edir Macedo, cabeça da Igreja Universal do Reino de Deus, é calculado em mais de 2 bilhões de reais. E, recentemente, o Congresso Nacional votou pelo perdão de dívidas dessas instituições poderosíssimas, dívidas que totalizam um montante de 1 bilhão de reais. Isso escancara os mecanismos de favorecimento nos quais as igrejas têm se apoiado para construírem verdadeiros monopólios, cujo volume de capital e aparato organizacional nada devem aos grandes grupos empresariais e à nefasta relação do Estado com as igrejas. Relação essa que custa a nós mulheres direitos elementares ligados ao nosso corpo e aos nossos direitos reprodutivos. E a gente não poderia deixar de dizer: chora Bolsonaro, chora Trump com a derrota da esquerda religiosa na Bolívia. E é por tudo isso que, no programa de hoje, a gente vai contar com a candidata a vereadora em Porto Alegre, Valéria Miller, que aí já anunciou a nossa vinheta. Muito bom. E também com a editora do semanário Ideias de Esquerda, Simone Shibashi, que também já ministrou um curso sobre marxismo e religião. Dá um oi pra gente. Sim. E eu queria fazer um agradecimento especial à nossa querida Patrícia Galvão, que ajudou aí também na pesquisa para esse episódio. Bom, então hoje vamos abordar a relação entre a religião e nós mulheres, tanto do ponto de vista do marxismo, para a gente entender qual é a relação entre religião e o patriarcado, e também a relação com o Estado e a política nacional. Hoje, embora no papel conste a laicidade do Estado, religião e Estado têm andado de mãos dadas. Não apenas líderes religiosos têm tido grande influência no Congresso, com a chamada bancada evangélica, mas essa influência tem se estendido para todas as áreas do Estado. No governo, diversos ministros e secretários se pautam pela sua própria religião para traçar as políticas públicas. Um exemplo bem expressivo é a Damares Alves, que certamente planeja aí um governo teocrático nos moldes de estados como o da Arábia Saudita, apesar da Damares sempre apoiar o imperialismo norte-americano, né? Ou então um retorno à Idade Média. O Bolsonaro também já afirmou que buscava um ministro para o STF que fosse terrivelmente evangélico. E, embora a primeira indicação sua seja um ministro católico, essa declaração foi um ataque direto à laicidade do Estado e uma resposta aos movimentos de mulheres LGBTs que pleiteiam também, por vias jurídicas, pautas relacionadas às demandas dos oprimidos. Aliás, diga-se de passagem, com ou sem ministro evangélico, o STF já demonstrou que é inimigo das mulheres, não apenas em relação à questão do aborto, mas também em relação à precarização do trabalho e à terceirização, que no Brasil tem rosto de mulher negra. E também em relação ao golpe institucional, né, minha gente?
Mas, bom, e o perdão de dívidas de igreja só fez tornar mais explícitas ainda as relações do governo Bolsonaro com as igrejas e, para isso, contou com a ajuda escandalosa de deputados do PT e do PCdoB, que de comunista, né, só tem o nome. Embora isso seja escandaloso, não é de todo surpreendente, já que nos 13 anos que foi governo, o PT abriu a porta para o fortalecimento da bancada evangélica, rifando os direitos das mulheres. A famosa Carta ao Povo de Deus, escrita pela Dilma Rousseff, é exemplar em mostrar como o PT não apenas abriu mão de lutar por demandas elementares e históricas do movimento de mulheres, como a legalização do aborto, mas que, em nome da governabilidade e dos lucros dos capitalistas, estava disposto a rifar a vida das mulheres. Mas vamos entender primeiro qual que é a relação entre religião e patriarcado, para a gente entender a origem do problema até chegar na situação que a gente se encontra hoje. É com você. Cindy, então, essa relação é interessante de entender numa perspectiva marxista. Tem uma frase muito famosa do Marx, e também muito comum que ela seja tirada do contexto, que ela está lá na introdução à crítica da filosofia do direito de Hegel, que é a religião como ópio do povo. Só que me parece que para entender melhor essa frase e também entender como que o marxismo concebe a religião, vale abordar esse texto mais amplamente, porque lá o Marx ele coloca várias definições importantes. Uma delas é que não é a religião que faz o ser humano, e sim o contrário, que é o ser humano que produz a religião. Então, a religião é uma expressão de autoconsciência e autossentimento, um tipo de autopercepção idealizada do próprio ser humano, sobre ele mesmo, né? Então, é uma criação humana que reflete a si mesmo no que o Marx chama de uma realidade fantástica, uma realidade de fora desse mundo. Só que como é uma criação humana e o ser humano não é um negócio abstrato que, enfim, paira no ar, e sim parte de um mundo criado pelo próprio ser humano, o que acontece é que a religião é uma expressão fantástica da própria realidade concreta objetiva. Então, o Estado, a sociedade, as suas relações objetivas são justamente aquilo que produz a religião como uma teoria geral desse mundo, como uma realização fantástica da essência humana. Vai colocar o Marx lá. Então, a miséria da religião é uma expressão fantasiosa da própria miséria do mundo real, que acaba explicando e justificando uma realidade miserável. Então, quando Marx coloca a religião como ópio do povo, isso tem um sentido bem profundo de amortecimento e justificação em relação à miséria da realidade. Por isso que ele vai dizer também que a verdadeira felicidade, ela implicaria no fim da religião, porque a religião é uma felicidade ilusória. Então, depois a Simone vai abordar mais de conjunto a religião e o marxismo, porque para entender aqui a relação, né, de religião e patriarcado, essa retomada é suficiente. Porque o patriarcado, por outro lado, é uma formação social. Então, se trata de relações objetivas entre determinados setores da sociedade. E, nesse caso, essa formação social é baseada na submissão das mulheres em relação aos homens. Então, a religião, como uma expressão fantástica da miséria real do mundo, como um consolo, uma justificação sobre essa miséria, ela não só expressa, mas ela explica e justifica, ela dá uma razão de ser para essa relação de submissão e opressão. E ela faz isso de várias maneiras, sempre com esse objetivo de amortização em relação à submissão, fomentando um tipo de resignação divina em relação a essa submissão. Quer dizer, na lógica religiosa, as mulheres sofrem mais do que os homens, e sofrem mais do que os homens nesse mundo real, bom, porque a Eva comeu a maçã lá em determinado momento lá da história da Bíblia. Então não tem o que fazer sobre isso. Ou porque Deus quis assim, ou por qualquer outro motivo que é divino e que é também imutável. Então,
Para a religião, isso não diz respeito às relações objetivas entre os seres humanos no processo do desenvolvimento histórico. É algo que transcende a realidade concreta do mundo e por isso não pode, não deve e inclusive não tem nem como mudar. Não é à toa que os setores mais fanáticos do ponto de vista da religião são também aqueles que mais defendem e encontram justificativas, inclusive justificativas das mais absurdas, para a opressão de gênero. Como a Diana deu vários exemplos, e a gente vê hoje brutalmente no Brasil, com o peso das igrejas, a bancada evangélica, que a gente vai falar um pouco mais depois, também o próprio Bolsonaro, a Damares, enfim, entre vários outros que tem. É isso aí. Então, eu queria aqui fazer umas observações partindo disso que a Val colocou, porque é muito importante que a gente veja que para entender a crítica do Marx à religião, a gente precisa entender um pouco da visão teórica e do caminho filosófico que ele fez até chegar no materialismo histórico e dialético, né, que é o seu método de análise. Isso porque a crítica da religião e depois a posição política que os comunistas têm em relação a ela é o resultado justamente de uma visão de mundo, né? Que é marcada pelo materialismo histórico dialético que foi sendo construído pelo Marx conforme ele atuava junto com os trabalhadores na luta de classes. Bom, aí eu acho que é importante a gente tentar desfazer um pouco uma apropriação muito vulgar, né? Porque todo mundo sabe que os comunistas são ateus, isso é, que a gente não acredita em Deus. Então isso significa que a gente vai abolir a religião, certo? Tudo bem até aí, mas a questão é responder de que forma, né? E em qual sociedade a gente acha que a religião não vai mais existir? Porque uma coisa que a gente tem que pensar é se é possível abolir a religião, as igrejas e as crendices no capitalismo. Responder isso é importante porque em pleno século XXI e cada vez mais com as formas de fortalecimento da religião na política, a gente tem que saber como se posicionar, não apenas frente à presença da religião na política, né, com tipos como Crivella, como a Damares, as hordas obscurantistas aí que cada vez mais aparecem, como ainda saber de que maneira a gente tem que se localizar frente à relação que a ampla maioria da classe trabalhadora tem com a religião, né? A gente sabe que existe muito sentimento religioso entre os trabalhadores ainda, então como lidar é uma coisa muito importante. Para tentar pensar sobre isso, eu vou retomar aqui um pouco a trajetória do Marx, né, em relação ao problema da religião. O Marx, na sua juventude, ele era um hegeliano de esquerda, e ele conhece o Feuerbach na década de 1840, e naquele momento ele vai ser muito influenciado por esse filósofo, que se propõe a fazer uma crítica do idealismo, isso é, daquela noção de que a consciência determina a existência, e não o contrário. O Feuerbach, ele vai elaborar uma crítica da religião na qual ele diz que Deus não criou a humanidade, né, que era o que a Val estava colocando, mas que a humanidade criou Deus. E essa ideia naquele momento foi muito revolucionária, porque o Feuerbach, ele diz que a humanidade projeta as suas melhores qualidades, a sua essência para Deus. Então, a sua conclusão era de que a Alemanha, né, que era um país atrasado naquela época, era dirigida pelo elemento religioso, ou seja, por uma alienação. Então, essa dominação religiosa, ela tem um sentido social, porque se passa a acreditar que os sofrimentos da humanidade vão ser resolvidos por Deus em um mundo que na realidade não existe, né? Quando Marx escreve a Crítica à Filosofia do Direito de Hegel, que é um dos textos fundadores, né, aí de todo o pensamento marxista, ele se encontrava em plena transição da sua concepção, ainda marcada pelo idealismo hegeliano de esquerda, para a formulação do que depois viria a ser a sua concepção materialista dialética, né? Cabe lembrar que esse escrito, que é belíssimo, ele foi redigido quando ele tinha apenas 26 anos, né, em 1843, e a introdução em 1844. Então, esses textos são um acerto de contas do Marx, né, com Hegel, né, que dava aula de filosofia do direito, que tinha inspirado o próprio Marx nas suas primeiras elaborações filosóficas. É nele que se encontram passagens célebres e maravilhosas, como essa que a Val citou, de que a religião não faz o homem, mas ao contrário, o homem faz a religião, né? Esse é o fundamento da crítica irreligiosa. E o Marx vai dizer também que a religião é a autoconsciência, o autossentimento do homem que ainda não se encontrou, ou que já se perdeu, mas que o homem não é um ser abstrato, isolado do mundo. O homem é o mundo dos homens, o Estado, a sociedade. Esse Estado, essa sociedade engendram a religião,
criam uma consciência invertida do mundo, porque eles são um mundo invertido. Olha que coisa interessante. E aí o Marx segue dizendo que, por conseguinte, a luta contra a religião é indiretamente a luta contra aquele mundo que tem na religião seu aroma espiritual. A miséria religiosa, de um lado, é a expressão da miséria real e, de outro, o protesto contra ela. A religião é o soluço da criatura oprimida, o coração de um mundo sem coração, o espírito de uma situação carente de espírito, é o ópio do povo, né? Então essa passagem do Marx, que é muito famosa, ela também muitas vezes não é interpretada com toda a sua riqueza, porque a gente pode notar aí que a religião é considerada o ópio do povo numa formulação que é ambígua, porque ele colocava o ópio como um sentido de alienação, mas também como um sentido de alívio, né? Como um calmante da dor. Então a analogia com o ópio era feita pelo Marx como algo que ajudava as pessoas a lidar com as misérias da vida e da exploração. Aqui a religião é a expressão da miséria real, né? Mas ela é ao mesmo tempo um protesto contra essa mesma miséria, né? Então ela tem esse sentido de alienação, de inversão da sociedade real e da essência humana, porque a humanidade não é capaz ainda de se realizar conscientemente, sendo senhora de si mesma. Então a religião para o Marx, ela tem muitos sentidos, né? Ela é ao mesmo tempo essa alienação, mas também um produto do mundo concreto, da forma como o Estado tinha se construído nessa sociedade. E naquele momento, Marx ele ainda é um neo-hegeliano de esquerda, né? É bom a gente lembrar disso. E, portanto, ele ainda tinha elementos idealistas na sua compreensão sobre a religião. A religião, para ele, ainda não é criticada do ponto de vista histórico, e a sua, né, que implica aí na sua relação com as classes sociais, que ainda não está claramente estabelecida, né? Isso é um elemento que o Marx ainda vai avançar nos textos posteriores. O Marx, nesse texto, como a gente disse, ele está ainda acertando as contas com Hegel, que era um filósofo idealista, né? E é desse momento também que vem uma outra frase que é muito célebre, de que as armas da crítica não substituem a crítica das armas, mas ela se transforma em força material quando se apodera das massas. Essa é uma outra passagem importante para a gente perceber que o Marx, quando era jovem, né, ele era discípulo do Feuerbach, mas assim, ele ainda não tinha terminado, né, de forjar aí toda a sua concepção, porque nessa passagem a gente vê que o elemento ativo é justamente a teoria, né? E aí é interessante a gente retomar também uma outra definição sobre o que os hegelianos de esquerda, do qual Marx fazia parte, defendiam em relação à religião. Eles diziam que a religião é justamente a alienação da essência humana, né? Então Deus foi inventado pelos homens que projetaram em um ser que não existe todas as suas melhores qualidades, né? Toda a bondade, o conhecimento que a humanidade poderia ter. E para o Marx, a crítica correta é aquela que pode fazer com que a humanidade se liberte da religião para tomar uma consciência não alienada de si mesmo e se pensar como realmente deve ser. Então note novamente que o elemento ativo aqui nesse momento também ainda é a teoria, né? O Marx chega a dizer em 1844, nesse texto, que o começo de toda a crítica é a crítica da religião. Porque para ele aí havia um combate que era o principal nesse momento, que era o combate entre o mundo real e um mundo que não existe, mas que domina o mundo real, né? Que é justamente a religião. E que isso era especialmente forte na Alemanha, porque a Alemanha era um estado atrasado, que não tinha realizado ainda o seu processo de constituição, né? Como um estado nacional, não tinha tido uma revolução francesa e forjado um estado racional como o francês, que era laico, né? Então, esse aspecto do combate à religião seria na Alemanha ainda mais importante para o Marx. Se tratava de um combate da crítica, né? Isso é, um combate da filosofia para acabar com a religião como forma de consciência equivocada do homem sobre si mesmo. Então, essa visão ainda traz elementos idealistas, né, na concepção do Marx, quando a gente considera de conjunto, porque ela expressa a transformação pela qual o pensamento do Marx está passando, né? Ele está deixando de ser um
hegeliano de esquerda, idealista, para começar a forjar os elementos da sua crítica materialista. Então, essa concepção ela era materialista no sentido de que, de fato, a religião era uma criação da humanidade, como dizia o Feuerbach, e como Marx concorda e aprofunda nesse texto que a gente está retomando. Mas ela também continha elementos idealistas, porque o Marx ainda é um hegeliano de esquerda, né? Ele não terminou de romper com isso. E naquele momento, na concepção dele, a religião ainda é criticada do ponto de vista teórico, né? E a relação histórica, o desenvolvimento das classes sociais e como isso forja a religiosidade ainda não está claramente estabelecido nesse texto. O Lenin vai chamar essa concepção, que ainda tinha muito do Feuerbach, né, de guerra burguesa contra a religião, porque ela ainda se inspirava na necessidade de travar uma batalha contra a religião sob a ótica do racionalismo da Revolução Francesa de 1789. Então isso leva a uma questão importante para a gente pensar, né? É a questão de se a consciência religiosa ela é um problema apenas de falta de conhecimento científico, se ela é um problema apenas ideológico, né? Se é um problema apenas de ignorância. E muita gente trata assim o problema da religião até hoje. Mas aí a gente tem que pensar, porque se fosse assim, como a gente explicaria que em pleno século XXI, quando a ciência avançou tanto, a religião ainda está longe de acabar e, não contente com isso, ainda está se inserindo cada vez mais na política, né? Essas perguntas dão pistas de que o problema é um pouco mais complexo, né? E o Marx, já percebendo essas questões lá no século XIX, ele já começa a se colocar, a pensar que, conforme o seu pensamento avança, né, ele vê que a crítica filosófica não é o suficiente para acabar com a existência material da religião. E no processo de se debruçar sobre esses problemas, ele vai formular as famosas teses de Feuerbach, né, em que é onde ele ajusta contas agora com Feuerbach. Ele já fez isso com Hegel e agora vai fazer com Feuerbach nessas teses, em que ele diz que o mundo já foi interpretado de diversas formas e agora o que se trata é de transformá-lo, né, a tese 11, que é muito famosa. E ele vai seguir dando sequência a todo esse debate, nessa tentativa de responder como transformar o mundo, né? E vai culminar exatamente na elaboração da ideologia alemã, em que ele dá um novo avanço no método materialista histórico-dialético, quando diz que, aqui é o Marx falando, né? Estou abrindo uma aspas. Pode se referir à consciência, à religião e tudo o que se quiser como distinção entre os homens e os animais. Porém, essa distinção só começa a existir quando os homens iniciam a produção dos seus meios de vida. Passo em frente que é consequência da sua organização corporal. Ao produzirem os seus meios de existência, os homens produzem a sua própria vida material. Então veja, aqui ele já coloca bem claramente que o que difere os homens dos animais é a capacidade do homem de transformar a natureza de forma consciente, o trabalho. Então isso inaugura a chegada do Marx numa concepção materialista, histórica e dialética mais acabada. Isso impacta a forma como Marx passa a ver a religião, né? Agora não se trata mais só de um problema filosófico teórico. O Marx, no Capital, ele diz, por exemplo, que a religião protestante é o reflexo da sociedade burguesa e que o mundo religioso é o reflexo do mundo real, e uma sociedade baseada na mercadoria, onde a força de trabalho é mercadoria, encontra no cristianismo, em suas formas burguesas abstratas, no protestantismo, o seu complemento mais convincente. Então veja, né? Por que é um complemento? Porque ele diz que com a reforma protestante na Inglaterra foram expropriadas as terras da igreja onde viviam a maioria dos camponeses, e daí essas terras foram vendidas justamente para os proprietários burgueses, né? Então esses proprietários não queriam os camponeses nas suas terras, eles queriam essa terra para colocar gado, ovelha, seja lá o que fosse, e eles expulsaram os camponeses, o que o Marx chamou de expropriação violenta, que justamente gera aí a acumulação primitiva do capital, né? Então a reforma protestante impulsionou a acumulação primitiva que gera o capitalismo no século XVI a partir da retirada, né, das terras dos camponeses. Vejam que aqui Marx, ele não está mais tratando da dimensão da alienação religiosa, né, como algo filosófico. Ele está mostrando como
esse processo, né? Como essa religião ajudou a possibilitar as condições para o desenvolvimento do capitalismo, da acumulação de capital. E quando a gente fala de desenvolvimento do capitalismo, a gente tem que lembrar que para o Marx esse processo foi profundamente violento, né? E não tem contradição entre uma coisa e outra, entre a religião e a violência, né? Então aqui o papel da religião, ele não é mais observado apenas como um elemento de alienação, mas como força material que auxiliou numa transformação econômica histórica. Aí já está totalmente claro que existiam duas concepções críticas da religião naquele momento, né, na filosofia alemã, em meio à qual Marx forma aí o seu pensamento. Uma que era a crítica dos sacerdotes para enganar o povo, e a da religião, que para os hegelianos era uma alienação da essência humana, né? São as duas formas de criticar a religião. O Marx e o Engels, eles integram essas duas críticas na sua visão, mas eles vão fazer uma superação dialética incorporando aspectos de ambas, né? E oferecendo uma outra concepção, uma nova visão da religião, que é a da religião entendida como produto das relações sociais, do processo histórico, né? Da luta de classes, que está no terreno da consciência, da ideologia, mas que se relaciona e emana das classes sociais e da sua luta, né? Então essa é uma visão totalmente revolucionária sobre o problema da religião, cuja importância é a noção de que você não tem como abolir por decreto completamente a religião enquanto houver capitalismo, principalmente junto às massas trabalhadoras. E muito menos se deve declarar guerra a ela usando apenas a crítica, né, as armas da crítica, vamos dizer assim, usando apenas o debate ideológico, o debate filosófico, né? Não se trata disso, né? Se a religião ela existe é porque ela é a expressão do desenvolvimento histórico da humanidade e é, portanto, um problema social, né? E é justamente por não ver isso que o materialista Feuerbach também acaba sendo idealista em um certo sentido, né? E aí é que a gente tem que pensar que, sendo um problema social, ele só pode ser resolvido pela Revolução Socialista, ou seja, pela luta de classes. E é muito importante ressaltar que, com isso, o Marx e o Engels não estão deixando de lado o combate contra a influência das instituições religiosas sobre o Estado. Muito pelo contrário, eles não estão aceitando a religião como um fato dado. Única e exclusivamente aonde e como se combate, né? Mas, justamente por isso, quando eles chegam à definição de que a religião seria superada apenas pela emancipação da classe trabalhadora em sua luta pelo socialismo, eles passam não mais a elaborar escritos sobre a religião, mas sobre como realizar essa conquista estratégica, né? A Revolução Socialista. Então, veja, para sintetizar, assim, o caráter laico do Estado burguês, que vem como uma herança da Revolução Francesa, foi uma conquista progressista para o Marx, para o Engels, né? No entanto, isso não equivalia ao fim das condições que levavam a classe trabalhadora a crer em alguma religião. Então, se tratava agora de conquistar justamente essas condições, né? Conquistar o socialismo. E essa é uma concepção que o Lenin e o... Nossa, gente, uma pequena aula aqui, né, que a Simone está dando. Eu já tinha comentado que a Simone tinha dado um curso sobre marxismo e religião. Acho que ela conseguiu condensar muito bem aqui, o que é ainda mais importante, né, em tempos de cristolândia, né, ou dessa suposta cristofobia, né, que o Bolsonaro tem insistido aí. E muito importante também o que a Val tinha colocado em relação à lógica religiosa, né, das mulheres sofrerem mais do que os homens porque a Eva comeu a maçã, né, no sentido de pensar as coisas como imutáveis, né, porque seria a vontade de Deus. E é engraçado porque, apesar do discurso de que as coisas são imutáveis, de que a vontade de Deus é imutável, a própria religião se adequa às condições materiais que existem. Né? Isso porque, de acordo com a nossa visão marxista, que a Simone explicou bastante bem, a forma como se pensa, a ideologia, a religião são frutos das condições materiais, ou seja, primeiro o homem produz a sua existência e depois explica como a sociedade pensa, o que acredita, baseada na forma como produz. Se a gente for pensar na primeira divisão do trabalho, a divisão sexual que legou às mulheres as tarefas ligadas à reprodução, ao lar e impôs a monogamia, era necessário criar justificativas para a submissão da mulher e a religião também cumpre esse papel, né, como expressão das ideias da classe dominante.
né? Com o cristianismo e a ascensão dele, a religião do Estado na Roma Antiga, durante toda a Idade Média e Moderna, os interesses da classe dominante também vão se expressar na relação da religião com as mulheres e com a massa de explorados. Sobre as mulheres sempre vai recair o estigma da Eva, né, aquela que levou o homem à perdição, e a igreja vai impor como régua moral sobre essas mulheres o exemplo da Virgem Maria, né, a sem pecados, a mãe do Filho de Deus, ou seja, um exemplo de mulher bela, recatada e do lar inatingível, né? Esse controle ideológico sobre as mulheres tem sua expressão mais dramática com a Inquisição, que literalmente queimavam as mulheres acusando-as de bruxaria, né, quando essas questionavam a opressão patriarcal em algum nível. E embora a gente esteja falando de séculos de diferença em relação aos dias de hoje, a herança patriarcal que o capitalismo se beneficia e mantém é carregada desse processo de caça às bruxas, né, essencial para se extrair aí a mais-valia. Seja com a divisão da classe trabalhadora, pagando menores salários às mulheres e rebaixando os salários do conjunto da classe trabalhadora, seja explorando o trabalho doméstico gratuito que recai sobre as mulheres. E nesse sentido, pensar a religião não como algo alheio à luta de classes, mas também como parte de expressar esse antagonismo entre as classes, entre explorados e exploradores, né? E por isso também é bastante expressivo como nos dias de hoje a relação entre a bancada evangélica e igrejas e os interesses capitalistas estão profundamente vinculados, e que nós mulheres sejamos aí também os alvos principais desses dois sujeitos, né? Igreja e patrões, né? Mas então, Val, fala melhor dessa relação entre a bancada evangélica e todo esse processo de evangelização, né, da política, para a gente entender a situação que a gente está hoje. Sim, Di, muito, muito importante a retomada toda da Simone tua. E daí, né, voltando para a realidade hoje, aqui no Brasil a gente tem uma verdadeira tropa de choque contra os direitos das mulheres, os direitos democráticos do conjunto dos setores oprimidos, e também contra a ciência, né, militando pelo obscurantismo, que chama a bancada evangélica, justamente. Daí lá, em nome de Jesus Cristo, a bancada evangélica é um setor bem sinistro do parlamento brasileiro, que se perpetua há nada menos que 56 legislaturas. Então é uma coisa assim que vai há muito tempo já, né? E inclusive aumentando a sua influência. Atualmente, a bancada evangélica está com 195 deputados federais e 8 senadores. Até não surpreende que partidos como o PSC, o PSL, o PRB, o próprio MDB e PSDB, golpistas de direita, sejam parte dessa bancada reacionária, né? O que pode surpreender um pouco os nossos ouvintes, é que tenham 10 deputados do PT e 3 deputados do PCdoB, compondo também essa frente parlamentar horrorosa e reacionária. Uma frente que se organiza em torno de impedir que avancem pautas como qualquer coisa que diga respeito à legalização do aborto, a própria eutanásia, o casamento entre as pessoas do mesmo sexo, entre outras. Então, lá em 2018, diante desse último crescimento da bancada evangélica, o arqui-reacionário Silas Malafaia, ele chegou a declarar que, a partir dali, ao invés de só segurar as pautas da esquerda, a bancada evangélica também ia pautar os seus próprios assuntos. E daí ele ainda falou: a esquerda que se vire para segurar as nossas pautas. Então, uma coisa absurda, né? E, ao mesmo tempo que eles barram qualquer coisa que aponte para um mínimo de igualdade de gênero, eles também propõem pautas que aprofundam essa desigualdade, tudo com respaldo do Bolsonaro e do conjunto do regime político. Tem uma jornalista marroquina que ela chama Lamia Oualalou, desculpa, pessoal, se eu errei a pronúncia, mas é o Oualalou que fala, eu acho. Ela analisa esse processo de evangelização da política brasileira, e daí ela vai ver como que criaturas repugnantes do tipo Edir Macedo combinam um conjunto de forças materiais nesse processo de evangelização da política brasileira. Ele, por exemplo, ele tem um aparato midiático que é do tamanho da Record, gigante, uma força empresarial também muito grande e uma influência internacional também bastante expressiva, com a Igreja Universal estando presente em vários países, México, Argentina, França, vários outros, e apoiando o assassino Estado de Israel.
Então, tudo isso influencia também na política externa, né, do Brasil, não só no parlamento. Essa mesma autora, ela observa como essas igrejas vão ocupando espaços na sociedade que o Estado, na verdade, não ocupa, capturando ali amplos setores para sua base política, com táticas que vão desde reformar a casa das pessoas, arrumar a rua que as pessoas moram, até conseguir ali uma renda fixa para quem está desempregado, desesperado com a crise. Tudo isso, né, com a bênção do nosso Senhor Jesus Cristo e acumulando muita riqueza também, né? Então, eles vão impondo um conservadorismo muito grande na sociedade de conjunto, um conservadorismo que se assenta hoje sobre esse regime político cada vez mais autoritário e reacionário do golpe institucional. Vale lembrar que as igrejas evangélicas e a sua influência na política também deram um salto ao longo dos governos do PT, porque, enfim, como a Diana colocou ali no início, fizeram acordos e alianças com esse setor, rifando, inclusive, os direitos das mulheres, em troca de apoio parlamentar e governabilidade, né? Pavimentando, então, o caminho para esse reacionarismo todo que a gente está vivendo hoje cada vez mais. Nossa, achei muito importante isso que a Val colocou. Me deixa aqui fazer uma observaçãozinha sobre isso, porque foi exatamente esse processo, né? Como você disse, está claro. Assim, a gente vê hoje que com a eleição do Bolsonaro, tudo que existe mais reacionário e conservador nesse país ganhou posições, né? E dentre esses atores reacionários encontra-se a bancada da Bíblia, né? Mas eu acho muito importante isso que a Val colocou, porque se engana quem pensa que isso começou com o Bolsonaro, né? É muito importante, de fato, deixar claro que nos governos do PT, o Lula e a Dilma fizeram muitos acenos para esse setor. Eles prometiam aos evangélicos o aumento das parcerias do Estado com as igrejas em troca de apoio parlamentar e votos, enfim, foi isso que abriu o caminho, né? Mas eu acho que é importante também, gente, a gente ter em mente que a presença dos evangélicos no Congresso começou a se expandir já desde 1986, com a eleição dos parlamentares que iriam integrar o próprio processo constituinte, né? E essa participação ela foi impulsionada pelo boato de que tinha um movimento, né, para transformar o catolicismo em religião oficial do Brasil. Então, contra isso, os neopentecostais se organizaram para fazer parte da Constituinte. E naquele ano foram eleitos 32 deputados federais evangélicos, que já não é um número tão pequeno se a gente for considerar, né, o momento histórico no qual a gente estava inserido. Eles usaram aí um lema que chamava Irmão, Vota em Irmão, e as igrejas pentecostais e neopentecostais, como Assembleia de Deus, Evangelho Quadrangular, eles ganharam muito terreno na política já desde então, né? Mas nenhuma dessas agremiações é tão determinada em se apoderar, né, da política quanto a Universal do Reino de Deus, né? A Igreja Universal do Reino de Deus, ela é chefiada pelo bispo capitalista, que já foi citado aqui, o Edir Macedo, que é dono de uma fortuna de bilhões e que se aproveitou do caminho aberto pelo PT, a quem ele já apoiou, né? Vamos lembrar aqui que a Dilma, ela teve na inauguração daquele templo enorme, né, de Salomão há alguns anos, e hoje ele é um dos mais importantes apoiadores do próprio Bolsonaro, né? E justamente com as eleições pós-golpe que levou o Bolsonaro ao poder, né, a gente nota assim, um enorme crescimento dessa bancada reacionária da Bíblia. No último levantamento que foi feito, né, já tinha se indicado que dos 513 deputados federais, a bancada da Bíblia passou a ter 107, que totaliza 21%, né, no Senado. São 15 senadores dos 81, ou seja, 18,5%, né, que provém da bancada da Bíblia, e desde então a reacionária relação da ultradireita bolsonarista e da bancada evangélica só se aprofundou. O Marx, ele dizia que o Estado é o balcão de negócio da burguesia, e eu acho que cabe a gente dizer também que, sob o governo Bolsonaro, esse balcão de negócio da burguesia se transformou no balcão de negócios também dos capitalistas pastores, né? Que adotaram parte importante da agenda de ataques aos trabalhadores, às mulheres, aos negros, aos LGBTs, e, é claro, né, ataques, enfim, ao conjunto da classe, né? E também aí uma frente contra o conhecimento, contra a educação, né, contra
outras universidades que marca tanto a ala ideológica reacionária do governo Bolsonaro. E cabe lembrar também que não é segredo para ninguém que várias igrejas neopentecostais atuaram como verdadeiros comitês de campanha para possibilitar a eleição do Bolsonaro, né? E também vale a pena a gente lembrar que nomes absolutamente estúpidos, né, como o Ernesto Araújo, a Damares e o ex-ministro Weintraub, eles estão entre os crentes que o Bolsonaro colocou no primeiro escalão do governo para chefiar aí a sua obra reacionária, né? E que, além disso, a Frente Parlamentar Evangélica trouxe à tona um manifesto em 2018, quando o Bolsonaro foi eleito, em que propõe vários ataques aos trabalhadores, como ampliação da terceirização, ampliação do tempo e exigências para você ter a estabilidade prevista no serviço público, a privatização de obras e de logísticas do país, hoje administrado sob o Estado, né? A flexibilização das licenças para desmatar, que é uma coisa que tem acontecido aí a todo instante, né? A gente vê as queimadas no Pantanal, a independência do Banco Central, dentre vários outros elementos, com destaque aí para a defesa da já aprovada reforma da Previdência. Ver esses pontos, né, da Frente Parlamentar Evangélica é importante, porque é um erro achar que eles só se preocupam com a pauta dos costumes. Eles querem atacar a classe trabalhadora também, né? Senão eles não apresentariam todo esse programa, né? E é um programa com o qual o Bolsonaro se alia completamente, né? E claro, tem também, a gente não pode considerar que é só, mas existe a pauta dos costumes, né? O que eles chamam de costumes, que na verdade é um eufemismo para ataques aos direitos democráticos das mulheres, LGBTs, negras e negros, né? Em que eles são linha de frente. Então, por exemplo, no Rio, aqui, a bancada evangélica ela atuou com fervor contra um projeto apresentado pela Marielle de instituir um Dia Nacional do Orgulho Lésbico, né? O próprio... Quem se lembra? Acho que todo mundo se lembra do infame projeto Escola Sem Partido. Ele teve apoio de diversos setores da bancada da Bíblia, né? E a gente poderia seguir aqui com um longo etc. de projetos absurdos, né? Que eles levam adiante. E somado a todo esse idiotismo que é marca registrada da Damares, do Araújo e companhia, e que é tão funcional à ultradireita, o Bolsonaro também busca se apoiar na bancada evangélica para aprofundar o imenso autoritarismo do regime, né? Ele seguiu, como já foi dito aqui, afirmando que indicará um nome terrivelmente evangélico para ocupar o posto de ministro do STF, né? E além disso, ele anunciou recentemente a sua intenção de aprovar por decreto pautas apresentadas pela bancada evangélica, né? Então, eu acho que é importante a gente ressaltar justamente isso, que é uma coisa que pouca gente fala, né? Que a gente não pode considerar a cúpula da bancada da Bíblia como um grupo religioso apenas, né? Que busca instaurar uma espécie de Estado teocrático fundamentalista cristão contra os trabalhadores, né? Que, embora seja assim, é importante que a gente veja também que se trata da ação de uma parte cada vez mais importante da decadente burguesia brasileira, que atua aí para ampliar a sua acumulação de capital. Então, essa bancada, ela é composta por bispos capitalistas que acumularam fortunas bilionárias e cuja atividade envolve gerir conglomerados empresariais que nada devem aos grandes monopólios de outros setores, como, por exemplo, as empreiteiras, né? Vamos colocar aí para base de comparação. Ainda que isso não seja necessariamente uma novidade, todo mundo sabe disso, cabe aí a gente rememorar alguns números, né, para que você tenha uma dimensão do tamanho de capital que esse setor acumula, né? O mercado religioso hoje, que a gente tem que considerar vários segmentos, né, como a indústria gospel, acumulou somente no ano de 2015 cerca de 21 bilhões de reais. Já foi dito aqui, eu retomo, o Edir Macedo, que é o fundador da Igreja Universal do Reino de Deus, ele possui templos em vários países, né, aos quais ele visita usando aí seu jato particular, que é estimado em 90 milhões, somente o jato. A fortuna do Edir Macedo, inclusive, ninguém sabe exatamente, né, qual é o montante, mas se sabe que é na casa de bilhões, né?
E ele tem também 10 milhões de livros vendidos em inúmeros templos que são usados aí para esse fim, né? E hoje, com 74 anos de idade, o Edir Macedo, ele ainda goza, né, da concessão de isenção dos tributos que foi votada recentemente na Câmara, né, pelo PT e pelo próprio PCdoB, que permitiu a ele que a sua mansão de 18 suítes em Campos do Jordão esteja isenta da cobrança de IPTU, né, por estar registrada em nome da Igreja Universal do Reino de Deus. Então vejam, além de acumulação de capital, de uma indústria gospel, de explorar os próprios fiéis, eles ainda contam com concessões dadas no Congresso que são imensas, né? São concessões dadas somente aos grandes capitalistas, né? Mas o Edir Macedo exatamente não é o único. A gente tem aí o Estevam Hernandes Filho, a Bispa Sônia, esses juntos têm em torno de 120 milhões de fortuna, né? O Soares, que é o principal beneficiado do perdão da dívida, essa que eu estava falando que foi recentemente votada pelo Congresso, tem aí uma fortuna de 250 milhões, né? O líder da Assembleia de Deus, que é o Silas Malafaia, tem uma fortuna estimada de 300 milhões, e o apóstolo Valdemiro Santiago, que é da Igreja Mundial do Poder de Deus, tem aí 400 milhões, isso tudo assim, né? Só contando a fortuna pessoal. Depois tem as propriedades da igreja, tem as ações, enfim, tem 1000 outras coisas que não são contabilizadas nesse número. Então se tratam de bispos capitalistas milionários ou mesmo bilionários, né? Como é o caso do Edir Macedo, que investem em diversos setores com especial predileção por meios de comunicação, não à toa, porque eles decuplicam a sua influência, e isso é uma coisa altamente funcional para o Bolsonaro também, porque ele tenta aí se apoiar nesses pastores capitalistas. Ô, vida boa, hein, desse povo aí todo. Bilhões e milhões. Eu fico lembrando de uma consigna. Sim, eu fico lembrando de uma consigna que os nossos camaradas lá na Argentina levantam, que é mais tradição lá na Argentina, que é que os padres têm que ir trabalhar, né? Afinal, eles estão enriquecendo sobre a fé do povo, né? E que tinham que justamente acabar com toda essa, com todos esses privilégios e trabalhar. Né? Mas sim, eu achei muito importante você retomar toda essa relação entre o fortalecimento de setores mais reacionários da política, a bancada evangélica e também com os governos do PT, né? Porque se a gente for ver a escolha do Marcos Feliciano para a Comissão de Direitos Humanos durante o governo Dilma é bastante exemplar, né? Porque por meio de acordos por baixo do pano, né, em nome da governabilidade, se permitiu que um cara extremamente racista, machista e homofóbico tivesse à frente de uma comissão que justamente se propõe, claro que nos marcos, né, do governo burguês, a interceder pelos oprimidos, né? Então era uma situação absurda, né? E o resultado desse fortalecimento desses setores reacionários não dizem respeito só em relação às mulheres e demandas pela legalização do aborto ou da educação sexual, né? Vai muito além. O fortalecimento desses setores reacionários também resultou em ataques bem profundos aos trabalhadores. O golpe institucional de 2016 foi dado com a bênção de Deus, né? Digamos assim. Os discursos absolutamente execráveis de deputados que votavam em impeachment em nome da família, em nome de Deus, né? Era uma coisa assim, um show de horrores, causava nojo, né? Mas além disso, custou aos trabalhadores um preço muito caro, né? Foram ataques profundos como a reforma trabalhista, a reforma da Previdência, aprovados graças à bancada evangélica fortalecida, né? E esse fortalecimento chegou ao ápice com a ascensão do Bolsonaro, que trouxe consigo o que existe de pior, né, na extrema-direita. Abriu aí o bueiro e de lá saíram essas figuras nojentas como a Damares, o Weintraub, o Ernesto Araújo, além de vir esse troço da Sarah Winter, enfim, que só Jesus na causa, né, minha gente? Mas isso eu coloco para mostrar como as igrejas são parte dos interesses das classes dominantes e, em nome de Deus, vão nos arrancar tudo, né? Por isso, levantar a necessidade da separação entre a igreja e o Estado, ou seja, reafirmar a laicidade do Estado, não é um detalhe, né? É fundamental para a gente conseguir avançar contra os capitalistas. Então, Val, coloca aqui para a gente, por que igreja e Estado precisam ser assuntos separados?
Fundamental. Essa questão da separação entre a igreja e o Estado, ela já se coloca na sociedade há séculos, na verdade, né? E até hoje, como, enfim, a Simone mostrou bem, a gente está mostrando bem ao longo desse episódio aqui, não foi superada. Essa relação entre a igreja e o Estado, é importante a gente entender que ela é, em primeiro lugar, uma relação material, para além, né, da fé e tudo mais, de todo o discurso. Aqui no Brasil a gente vê isso de maneira bastante concreta, esses números assombrosos da fortuna dos bispos mostra bastante isso. E não só isso, né? Também porque as igrejas, por exemplo, elas não pagam imposto. É o tipo de coisa absurda, completamente normalizada no nosso país. Mas também porque essa ampla presença dos setores religiosos na política faz com que as igrejas tenham outras facilidades que nós, réis mortais, nós que não temos a nossa conexão aí com Deus, mulheres trabalhadoras, a gente nunca vai ter. Um exemplo bem recente, bem escandaloso, que a gente já citou aqui algumas vezes, foi esse perdão bilionário das dívidas das igrejas, que foi aprovado em setembro, né? Além do apoio da direita e do fundamentalismo religioso, esse absurdo que teve também os votos do PCdoB, inclusive dos parlamentares do PT, né, como a gente já falou. Então, no momento em que o país está vivendo uma crise econômica profunda, que estão cortando o orçamento de serviços públicos essenciais, como a saúde, a educação, um momento em que a classe trabalhadora, as mulheres trabalhadoras mal conseguem comprar arroz e feijão porque estão muito caros, é nesse momento que acontece, que é votado esse absurdo. Essa notícia cai como uma bomba na sociedade brasileira, mostrando como o Estado brasileiro segue sustentando materialmente as igrejas. E, obviamente, essa relação material, ela tem os seus desdobramentos políticos, porque enquanto o Estado sustenta a igreja, a religião toma cada vez mais peso no próprio Estado. A igreja também dita o que pode e o que não pode avançar do ponto de vista dos direitos democráticos, com a atuação absolutamente ativa e frenética da bancada evangélica aqui, que a gente pegou um pouco antes, né? Daí a contrapartida que a igreja oferece ao Estado capitalista é justamente, como Marx explica lá, atuar pela amortização, por essa resignação divina das massas diante de uma realidade bastante miserável, cada vez mais decadente. Essa relação de sustentação entre a igreja e o Estado também gera perseguição contra religiões que não são entre as mais poderosas, particularmente as religiões de matriz africana, que são bastante perseguidas por alguns setores evangélicos. Então, contra esse tipo de coisa racista, em defesa dos direitos das mulheres, de todos os oprimidos, a igreja e o Estado precisam ser assuntos separados, e essa é uma bandeira fundamental numa perspectiva de feminismo socialista e proletário que a gente está debatendo aqui. Isso se liga diretamente a outras demandas, como do direito ao nosso próprio corpo, direito ao aborto legal, seguro e gratuito, em todos os casos, né? Para nunca mais expor nenhuma mulher e nenhuma menina ao absurdo que foi o bolsonarismo, liderado pela nojenta da Sarah Winter e pela Damares, tentando impedir uma menina de 10 anos, vítima de estupro, de realizar um aborto, que inclusive nesse caso é legal, para que nenhuma mulher morra ou tenha sequelas ou sofra mutilações e outros traumas por abortos clandestinos. Por tudo isso e muito mais, a igreja e o Estado precisam ser assuntos separados. Val, deixa eu pegar esse gancho aí do que você está colocando, que é muito importante, né? Porque a gente vê um fenômeno recente que, enfim, é parte aí dos problemas que setores da esquerda têm apresentado, que é o crescimento da influência da religião na política, né? Em especial por parte dos neopentecostais, que fez com que setores da esquerda, como é o próprio PSOL, mas também o PT, passem a achar que para disputar as bases dessas igrejas, eles teriam que fazer mais concessões, né? E, por sua vez, isso aí abriu o caminho para esse retrocesso do Estado laico, que é o que a gente está conversando aqui até agora. Mas o fenômeno recente é que agora, como produto dessa elevação, né, do número de fiéis, da presença dos neopentecostais, principalmente, mas não apenas na política, gente que se coloca como parte da esquerda queira, inclusive, lançar candidatos pastores, candidatos religiosos, entendeu? Que vai no sentido oposto da separação da religião e do Estado. É uma coisa assim que para mim é um pouco incompreensível a lógica, mas vamos lá tentar conversar um pouco sobre isso, porque é muito importante também, né? Para a gente ter uma dimensão do tamanho do absurdo de achar que
isso seria uma saída, né? Candidatos pastores, candidatos humanistas de esquerda, né? Acho que vale a pena a gente recorrer de novo à teoria marxista, ao Lenin mais concretamente, né? Que eu tinha anunciado lá no comecinho da nossa conversa que falaria um pouco sobre, e deixei para agora porque ele elaborou sobre esse tema de uma maneira que é muito atual e que encaixa bastante para a situação como que a gente está vivendo hoje, né? O Lenin, em 1909, ele tem um texto no qual ele aprofunda a visão do Marx sobre a religião, né? E ele vai além, inclusive, porque ele tenta definir qual deve ser a relação do partido, né, que na época em que ele está elaborando, né, esse texto ainda se chama Partido Social Democrata, né, russo, e ele tenta elaborar justamente qual tem que ser a relação do partido revolucionário com o problema da religião, né. Então ele formula uma posição que é uma dupla luta política. O Lenin está sempre fazendo luta política, né, e aí ele está combatendo tanto o ateísmo sectário, que declara guerra às religiões e se aliena das amplas massas da classe trabalhadora, que em grande medida são religiosas, né, como a gente está discutindo aqui. Essa é uma postura típica dos anarquistas, né, esse sectarismo religioso, enfim. Mas ele também vai combater os oportunistas que achavam que mesmo no interior do Partido Revolucionário se deveria tratar a religião dos militantes como um assunto privado, né? Ou seja, como um assunto que não se toca, aquilo ali é de foro íntimo. E por essa via terminam abdicando da luta pela elevação da consciência e da apropriação do materialismo histórico dialético como visão de mundo junto aos seus próprios militantes, né? Então existiam dois erros, né? Opostamente simétricos, mas enfim, o sectário anarquista e o oportunista, né? Que não queria debater aí a religiosidade dos seus próprios militantes. Para o Lenin, isso é muito interessante da gente pensar. A luta de classes vai ser o melhor argumento para ganhar as consciências dos trabalhadores contra a religião. Então, nesse sentido, seria um erro sectário exigir que as massas trabalhadoras primeiro adotassem toda a compreensão do materialismo histórico dialético, né? O que, consequentemente, as levaria a serem ateias, para só depois disso poder criar as condições para que os revolucionários se dirigissem a elas e as chamassem, as convocassem a tomar para si a luta de classes, né? Então, por que isso é um erro sectário? Porque para fazer a revolução é preciso que as mais amplas massas da classe trabalhadora, inclusive os setores mais brutalizados pelo capitalismo, atuem. E a gente sabe que, por exemplo, na Revolução Russa, as massas do campo e o proletariado da cidade não abandonaram primeiro a religião, né? Primeiro a visão fantástica de mundo, para daí lutar pela emancipação e tomar o poder. Né? Não foi isso que aconteceu, elas lutaram da maneira como elas eram, né? E foi a partir de uma estratégia correta do Partido Bolchevique que eles conseguiram articular a sua vanguarda consciente, que estava organizada no partido e que era ateia, né? Porque era marxista, com as amplas massas e a sua auto-organização nos soviets, criando dessa maneira a força material que permitiu a vitória da Revolução Russa em 1917. Né? Então é interessante porque para o Lenin, quanto mais a luta de classes avança, mais os trabalhadores percebem que é possível construir uma nova vida, livre da exploração e da opressão, não para depois da morte, né? No reino inexistente do céu, mas aqui na terra mesmo, hoje. Né? E que os verdadeiros diabos são os capitalistas, que sugam suas energias, condenam os trabalhadores à miséria, enquanto eles mesmos enriquecem, né? E é importante essa definição, por quê? Porque isso leva a que a gente veja que no pensamento do Lenin, ele não confunde nem por um instante a atitude dos comunistas em relação aos militantes com a atitude que tem em relação às amplas massas sobre o tema da religião. Por que é importante isso? Porque é totalmente oportunista se os militantes de um partido socialista se colocam como religiosos, como, por exemplo, já declarou aí o Janis Manuel do PCB, né? Ele fez um vídeo aí dizendo que ele mesmo não era ateu e tal. Ou como faz o PSOL quando acha que para dialogar com as massas evangélicas precisam lançar um candidato
pastor progressista. Né? Isso, na realidade, ao contrário de diálogo com a classe trabalhadora, só mostra o ceticismo que esses setores têm em relação à própria luta de classes e à possibilidade do avanço da consciência dos trabalhadores em meio à luta pela sua emancipação. Entende? Porque quando se trata, e aí é que eu acho que está a diferenciação, uma coisa é a gente não ser sectário e ultimatista, né? Com o sentimento religioso que as amplas massas de trabalhadores têm. Outra coisa é que quando se trata do partido revolucionário, socialista, a religião não pode ser tratada como um assunto privado dos militantes, justamente porque essa organização, ela deveria reunir os combatentes mais conscientes pela libertação da classe trabalhadora, ou seja, os mais convencidos do marxismo, na sua completude, que envolve a sua visão de mundo, que implica, né, em não acreditar nas religiões. Gente, é meio absurdo querer combinar o marxismo e toda a trajetória de elaboração do Marx, que a gente tentou aqui oferecer uma síntese rapidinha, mas espero que tenha servido, né? Mas é meio absurdo combinar toda essa elaboração do Marx em relação à crítica da religião, e o Engels também escreveu muito sobre isso, e depois continuada na prática pelo Lenin, pelo próprio Trotsky, com a obra da Revolução Russa, né? E todo o legado teórico e prático que eles deixaram com visões religiosas do mundo, gente. Não dá para confundir, entende? A paciência que a gente precisa ter com as massas trabalhadoras que sofrem imensas pressões e atrasos que são impostos pelas suas condições concretas de vida, como explorados e oprimidos, com gente como Jones Manuel, que quer dar curso de marxismo na internet, né, e que depois joga no lixo as bases teóricas do materialismo histórico e dialético, porque você não tem como combinar essas duas visões de mundo, é um absurdo. E aqui eu estou falando que os militantes, e friso de novo, que são os que dedicam as suas vidas à causa marxista, né, ou pelo menos deveriam dedicar, mesmo em situações onde o que prima não são enfrentamentos duros da luta de classes, né, não poderiam tolerar em si mesmos a contradição de terem uma visão religiosa do mundo, gente. Isso é de um ceticismo, é de um ecletismo, é de uma ausência de compreensão da profundidade da teoria marxista muito profunda, né? E isso também, enfim, é uma demonstração de oportunismo, porque substitui a elaboração de uma estratégia correta para a luta de classes, muitas vezes por um atalho de querer criar uma identificação com as massas, com os trabalhadores, não em base ao que eles têm de potencialmente mais avançado, que é serem o sujeito social da revolução em potencial, mas justamente com o que eles têm de mais atrasado, que é a religião, que o Marx já explicou, que é legado justamente pelas condições de miséria nas quais eles estão inseridos, né? Então, assim, não pode ser que lançar candidatos evangélicos, seguir dando concessão a esses setores, a religião na política, que se pense que vai conseguir arrastar os trabalhadores religiosos para a luta marxista. Pelo contrário, gente, é só oferecendo um programa correto para ser arrancado pelos trabalhadores através da luta de classes e que possibilite que eles avancem nas suas conquistas, é que a gente vai conseguir fazer isso, vai conseguir ganhar as massas trabalhadoras para a causa marxista, né? O pessoal tem dado, por sua vez, várias mostras de que esse combate, a chave na luta de classes, não é parte central da sua estratégia, né? Bom, basta lembrar que além de pastor, eles querem lançar até policiais, né? Aqui no Rio de Janeiro tem um candidato policial, que é um absurdo, né? Que é um grande exemplo do que não se fazer. Então a gente não pode confundir a defesa do Estado laico, que implica em não impor nenhum tipo de determinação sobre a religiosidade dos indivíduos, né? Ou seja, que o Estado, para ser laico, ele tem que encarar a religião como um assunto privado, né? Em especial no que se refere aos trabalhadores, com a defesa da religião por parte dos partidos de esquerda, como se fosse, enfim, uma coisa legítima, e como, inclusive, se uma fosse mais legítima que a outra, né? Por exemplo, aqui no Brasil do Bolsonaro, elevou-se muito a perseguição contra as religiões de matriz africana. Então, como a Val estava colocando, a gente está contra isso, né? Está contra a perseguição a quem professa esse tipo de religião, porque é uma opressão estimulada pela bancada da Bíblia, pela ultradireita, pelos neopentecostais, mas isso não torna a religião da matriz africana mais avançada, né, do que outras. Não é por isso que
os militantes de um partido que se diz marxista ou de esquerda poderiam adotar uma religião de matriz africana e seguir aí como se não houvesse contradição com o marxismo, né? Porque aí o assunto não é privado, é uma contradição política, porque se trata justamente de um militante de um partido de esquerda, que deveria aí ser o maior exemplo, né, do convencimento em torno dos fundamentos do marxismo. Então, assim, só queria fazer essa observação porque acho que existe muita confusão hoje, deliberadamente elaborada em torno desse tema na esquerda, que a gente também precisa... Sim, acho que foi importante toda essa observação, inclusive esse nosso rechaço também, né? A perseguição que as religiões de matriz africana sofrem, né? Acho que isso é muito importante, mais ainda num governo tão racista como é o governo Bolsonaro, né? Mas justamente localizar isso no marco de uma visão marxista sobre a questão da religião e como que uma esquerda revolucionária precisa lidar com esse debate, né? E eu acho que o mais importante da gente pensar, né, para pensar a esquerda nesse debate em relação à religião e os erros da esquerda nesse sentido, bom, a Simone já comentou vários, é que justamente ao invés de disputar a consciência das massas denunciando a brutalidade que o capitalismo nos impõe cotidianamente, não por vontade de Deus, mas sim por vontade expressa das classes dominantes, a esquerda resolve disputar qual visão da religião é a melhor, né, reforçando o elo entre as instituições religiosas e o Estado, e a política, né, tirando a religião do âmbito privado e assim abandonando a laicidade do Estado, né, da política, inclusive, por uma visão de religião supostamente mais progressista. Né? É claro que existem, por exemplo, sacerdotes que estão ligados à denúncia das mazelas da sociedade com obras assistenciais notórias, que são raros, né? Como faz, por exemplo, o padre Lancelotti em relação à população de rua, que inclusive é também sistematicamente atacado e ameaçado pelos bolsonaristas, né? Pelos setores do conservadorismo, defensores da família com Deus, etc. E certamente existem exemplos de religiosos que são abnegados e se dedicam a causas sociais de forma sincera, digamos assim, mas essa não é a questão. Não é uma questão moral em pensar uma religião mais tolerante, mais humana, mais justa ou mais fiel aos ensinamentos de Cristo, Buda ou Moisés, por exemplo. O problema do machismo não é que ele é pecado. O problema é que ele mantém submissa a metade da humanidade e é usado para que uma parcela ínfima da população explore a grande massa, submetendo os trabalhadores a todo tipo de miséria e limitando a capacidade humana na sua plenitude, transformando a existência em uma via crucis eterna, onde não existe redenção possível à humanidade na Terra. Né? Então, ao reforçar os aspectos religiosos, levantando candidaturas evangélicas de esquerda, né, por exemplo, que carregam esse carimbo de candidatos evangélicos, por mais progressistas que possam ser, a esquerda reforça o papel das igrejas junto ao Estado, ao invés do Estado laico. Né? Inclusive esse elemento, né, desse conteúdo progressista é muito questionável também, porque ao mesmo tempo justamente cumpre esse papel, né, e chega a fazer isso de forma ultra oportunista, como a Simone citou aqui, o caso também desse youtuber stalinista, né, que sempre reforça aí esse elemento da religião, inclusive usando o nome de Rosa Luxemburgo, né, tirem as mãos de Rosa Luxemburgo. Bom, e é preciso colocar abertamente o papel reacionário que as instituições religiosas cumprem, especialmente em relação às questões de gênero e sexualidade, sendo responsáveis pela violência crescente contra as mulheres, contra as LGBTs. Né? Isso também é um elemento muito forte, né? O papel da religião aí em relação ao tema da sexualidade, em relação à condenação da existência das LGBTs, né? Isso não tem nada a ver, gente, com questionar a religiosidade das massas em si mesmo, né? Que, como foi muito bem colocado aqui nesse episódio, tem um sentido bem profundo de amortecimento e justificação em relação à miséria da realidade, justamente por considerar esse aspecto e não querer dividir a classe trabalhadora, que os marxistas, pelo menos os verdadeiros, né, levantam a necessidade do Estado laico para assegurar a liberdade religiosa, mas mantendo-a no âmbito das escolhas individuais, né, e não da esfera pública atrelada ao Estado. E depois, como a Simone explicou, no âmbito do partido é uma discussão específica. Né? O fato é que a religião é, antes de tudo,
parte do aparato ideológico do Estado. Né? Se é uma resposta à miséria do mundo, é também expressão dessa miséria. Né? Como o motor da história é movido pela luta de classes, a atenuação desse conflito não se dá só pela coerção, por um punhado de homens armados apenas. Se faz também necessário uma outra forma de dominação de classe. O discurso religioso acaba por se tornar uma arma sobre a qual a burguesia repousa. E em tempos de crise, como a que vivemos hoje, né, onde se acirram os conflitos entre a massa oprimida e explorada contra os opressores, mais do que nunca é necessário reforçar esse debate. A única resposta possível diante da miséria capitalista não vai vir do céu, vai ser obra dos trabalhadores. A emancipação das mulheres, a libertação dos aparatos ideológicos que sobre os nossos corpos agem, né, tentando nos disciplinar, nos querendo submissas e escravas, só vai ser possível com a emancipação dos trabalhadores e não pela benevolência de alguma divindade. O machismo não é pecado, ele é parte fundamental da manutenção do capitalismo ao lado das igrejas. É por isso que a gente tem que dar esse combate. Gente, realmente muito bom. Não tem como debater feminismo e marxismo sem abordar com profundidade a questão da religião e das igrejas. Então, eu queria agradecer às nossas convidadas. Obrigada, Simone. Obrigada, gente. Sempre um prazer. Sim, com certeza. Obrigada, Val. Obrigada, Diana. Obrigada, Simone. Muito fundamental esse episódio. Também sempre me chama, tamo aí. E a gente está dando esse combate também em defesa das mulheres, em defesa da separação do Estado e da Igreja, também nas eleições. Nós estamos no meio de eleições municipais e eu não poderia deixar de dizer que a gente está aqui hoje no episódio com a Valéria Miller, que é candidata a vereadora em Porto Alegre. Também chamo todos a conhecer a candidatura dela e também eu sou candidata aqui em São Paulo, junto com a bancada revolucionária, com a Letícia Parques, com Marcelo Pablito, uma candidatura coletiva a vereador. Nós somos candidatos pelo MRT, por filiação democrática, pelo PSOL. Então, eu convido todo mundo a conhecer aí as nossas ideias, nas nossas redes sociais também, e apoiar as nossas candidaturas. Tirem os seus rosários dos nossos ovários. Até a próxima, gente. Curtam e compartilhem. Get down with the